Glória a Deus. Eu queria saudar todos com a graça do Senhor Jesus, amém? É uma felicidade estar aqui. E uma das coisas que eu mais me alegro é ver Deus fazer, né? E eu tenho visto Deus trabalhar muito, evidentemente, na vida dos jovens, né? Tá vendo muitos jovens aí, onde o Espírito Santo trabalha, há acréscimo. Onde o Espírito Santo move, há aumento, entendeu? E eu tenho visto muito avivamento, muita graça. A gente vê, os jovens estão vivendo um momento assim tremendo. Eu lembro que quando eu me converti, ainda jovem, né? Saindo de uma vida de velozes e furiosos, de correr. Vocês não têm ideia de como é que era. Fazia faculdade, corria. Eu tinha um carro igual aquele de Velozes e Furiosos, com nitro, Mustang, conversível. E Deus tocou a minha vida, né? E eu comecei para a igreja. E o Senhor começou a queimar no meu coração esse desejo, né, de andar nos caminhos do Senhor. Eu ficava impressionado, porque lá nos Estados Unidos, tudo é em volta do dinheiro. Todo o tempo é dinheiro. Eu não vinha viajar, eu vinha para o Brasil, mas vinha pouco. Por quê? Porque não era o quanto eu ia deixar, não era o quanto eu ia gastar, era o que eu ia deixar de ganhar. Então era mais ou menos assim, era uma vida que girava em torno do bem-estar, né? As coisas desse mundo. E aí Deus me mostrou que nós poderíamos ter um tipo de vida diferente, que eu poderia ter um tipo de vida que ajudaria outras pessoas, que eu poderia fazer algo nobre, ajudar outras pessoas, me ajudar, me libertar das cadeias que tinha no mundo, né? E vir para a igreja para ter uma mente nova, ter princípios, tudo diferente do que eu vivia. E Deus começou a falar comigo, me transformou, e isso existia no meu coração, existia no meio dos jovens, um avivamento, esse desejo de estar junto, de orar. E eu louvo a Deus pela vida dos jovens, né? Fizeram uma vigília, e foi uma bênção aqui, para a honra e glória do Senhor. E eu fiquei feliz, porque Deus está movendo. E quando você abençoa o que Deus está fazendo, você é abençoado. Quando você tenta parar o que Deus está fazendo, você se torna um Paulo, um perseguidor da igreja, entendeu? Nós temos que abençoar aquilo que Deus está fazendo. E estamos vivendo em tempos de milagre. E eu pensando sobre hoje, né? Eu tenho trabalhado bastante esses dias pintando, terminando de ajeitar lá a casa. E Deus falando comigo, eu parando mais cedo para orar, Deus tem falado comigo. Eu queria falar de algo que todo mundo precisa ouvir e aprender. Porque é de extrema necessidade isso aqui. Às vezes eu lido com isso com a liderança em si. Eu sempre tento ensinar um pouco. Então, o tema da mensagem de hoje é aprendendo a resolver conflitos no meio do povo de Deus. Aprendendo a resolver conflito no meio do povo de Deus. Por quê? Porque conflitos, eles existem nas melhores famílias, nas melhores casas, dentro da igreja, fora da igreja. Existem conflitos, existem problemas, existem dificuldades. Mas quando eu falo conflitos, por que conflitos? Porque eu quero falar sobre relacionamento de pessoas. Pessoas têm problemas em relacionamento. Pessoas têm problemas de comunicação. Você fala uma coisa, ela entende outra. Você manda uma mensagem no Zap, ela entende outra totalmente diferente e lê diferente. Principalmente se você botar uma exclamação ou você colocar uma interrogação, a outra pessoa que recebe a mensagem se dói, fica doída, fica ferida. E isso acontece direto aqui. Agora, principalmente quando vem de conversa que alguém falou para alguém. Então, existem muitos conflitos hoje. E eu queria mostrar para vocês algo aqui que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses. O primeiro texto que a gente vai ver hoje é Filipenses, capítulo 4. Vamos todo mundo lá abrir Filipenses. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Fala assim, todo mundo encontrou Filipenses 4, 2. Fala assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho,
também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Né? Outra versão fala: o que rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Existem pessoas que são cristãos, que são crentes, né? Crente até o diabo é, né? Que ele crê no Senhor e que treme. Mas que são cristãos, mas não conseguem viver bem. Não conseguem andar em harmonia. Ele diz aqui, ó, rogo a Evódia e a Síntique que vivam em harmonia no Senhor, que vivam em paz no Senhor, que tenham, né, paz, que vivam em harmonia. Mas as duas eram crentes, as duas tinham ajudado na obra do Senhor, inclusive o nome das duas estavam no livro da vida. Ajudaram o apóstolo Paulo, e ele estava tentando ali, ele estava longe, e ele estava mandando uma carta para a igreja dos Filipenses, e chegou a notícia que essas duas mulheres não estavam em harmonia. Elas estavam, talvez, não cita o que estava acontecendo, talvez chateadas uma com a outra, talvez não se falando, talvez falando mal uma da outra, eu não sei o que era. Eu sei que tinha algum problema ali, que ele rogou, botou na carta dele, que nós temos lendo aqui hoje, que elas andassem em harmonia. Diga aí para o seu irmão: é necessário que você ande em harmonia com seu irmão. É necessário, é muito importante. Por quê? Porque existe muitas pessoas que ajudaram no Evangelho, que ajudaram na obra, que ajudam na obra, mas tem problema de lidar com pessoas. Por isso, hoje, o tema é aprendendo a resolver conflitos no meio do povo de Deus. Aprendendo a resolver conflitos no meio das pessoas evangélicas, no meio da igreja, no meio dos irmãos. É claro que essa palavra também serve para quem não é evangélico, mas para quem é evangélico, principalmente, precisa aprender a andar em comunhão com os irmãos, a andar em harmonia. Porque o que acontece hoje é que quando algo não está do jeito que eu quero, eu fico fechado, irritado e saio da igreja. Ou vou falar alguma coisa, vou explodir em algum lugar. Só que todas as pessoas estão, vamos dizer assim, em tratamento. Deus está trabalhando no meio delas. Essas aqui ajudaram a Deus, mas não estavam completas. Ajudaram a obra de Deus, ajudaram a Paulo, Síntique, né? O nome das mulheres eram Evódia e Síntique, ajudaram, mas elas não estavam andando em harmonia. E então ele pediu ajuda, e disse: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Eu quero te dizer hoje, como parte da igreja de Jesus, que é necessário que você ajude outras pessoas a andarem em harmonia, a andarem na paz do Senhor, andarem na graça de Deus. É necessário que você ajude a ter paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. O dom que ele deu para a gente foi de reconciliação com Deus, as pessoas com Deus, e você está bem com Deus, você anda bem com os outros. E eu vou mostrar a vocês como que eu sei que uma pessoa está bem. É óbvio, para mim é claro, não precisa ter formação, não precisa nem estar muito cheio do Espírito Santo para entender quando uma pessoa está ferida, para entender quando uma pessoa está machucada, para entender quando uma pessoa é rancorosa, quando ela é raivosa, quando ela é dominadora. Quando ela fala, você vai ver naturalmente que tem algo dentro dela que ela está insatisfeita e ela quer que todo mundo mude para que o sentimento que está dentro dela saia dela. Se todo mundo mudar, esse sentimento sai do meu coração. Mas quando você tem esse sentimento no coração, não são as pessoas que têm que mudar, é você que tem que mudar. Então, se você anda rancoroso, chateado, guardando muita coisa no coração, prepare-se, não é a outra pessoa que te machucou, mas você que está se deixando ser machucado. Você que é cristão tem que aprender a ser que nem Jesus. Levava porrada, pancada, chibatada, todo tipo de xingamento, foi para a cruz, e o que Jesus falou para eles? Perdoa-os, pois eles não sabem do que fazem. Quando alguém te xinga, quando alguém fala mal de você, quando alguém inventa história, quando alguém bloqueia, você tem que fazer algo assim, mais ou menos assim:
perdoa, porque eles não sabem do que fazem. Mas você não pode mudar, você não pode fazer o bem, porque a Bíblia diz que o bem vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. E como é que eu sei o que é bem e o que é mal? Quando você abre a boca. Quando você abre a boca, você vai saber se o que você está falando é bem ou é mal. Se é para o bem ou é para o mal. Entendeu? Então eu vou dizer para você, para fazer o bem, você não precisa falar mal. Para fazer o bem, você não precisa se explicar, se derrubar, nem outra coisa desse jeito. Deus quer te falar hoje, nessa noite, que Ele vai te ajudar a lidar com os seus conflitos internos. Com seus conflitos. Você não é Deus, nem eu sou Deus. Nós temos que confiar no Senhor, que o Senhor é Senhor, que Ele vê todas as coisas. Você não é o guarda de Israel. O guarda de Israel é o Senhor. Às vezes nós tomamos para a nossa vida uma responsabilidade maior do que a de Deus. Como se eu fosse Deus, como se eu fosse o responsável. Não, querido, o dono, a pessoa que pagou o preço pela vida do irmão e da igreja, que se chama Senhor Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, Ele que pagou o preço pela minha e por sua vida. Ele é o dono da minha e da sua vida. Eu não sou dono da vida de ninguém, nem você é dono da vida de ninguém. Ele pagou o preço por todos nós, para perdoar os nossos pecados, para sarar nossas feridas, e diz ainda mais: todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, porque o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. O nosso trabalho é levar as pessoas a Jesus. O nosso trabalho é reconciliar pessoas com Jesus. Mas aqui, Paulo ensina que existe sim problemas entre a igreja. Ali ele estava falando de Filipenses, ali as pessoas que tinham trabalhado na obra, mas têm problemas de conflito. Não adianta, se você não conviver, se você não, como dizia, né, um pastor, dizia, se você não comer 1 quilo de sal junto, você não sabe. Não adianta chegar e dizer, é uma bênção esse irmão, é uma bênção essa irmã, quando você não sabe nem quem é. Quando nunca apareceu. Pode ser uma bênção, pode realmente ser um homem, uma mulher de milagres, porém tem que estar junto, tem que ver, tem que entender como é que essas pessoas reagem. Se você passar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas perto de uma pessoa que está longe da presença de Deus, você vai ver o tamanho do problema que é. Basta 2 horinhas, a pessoa logo quer quebrar alguma coisa, dá logo um xingamento em alguém, logo se estoura, logo quer despedaçar alguma coisa. Por quê? Porque não está fluindo aquela intimidade com Deus, não está fluindo aquele TSD com Deus, não está fluindo a vida diária com Deus. Então é necessário que você entenda que é preciso você saber lidar com pessoas, é preciso você saber resolver conflitos no meio da igreja. Você precisa ser alguém que tem maturidade para isso. Porque Evódia e Sintique trabalhavam na obra, mas elas estavam de birra. Aí Deus não pode usar. Com poder não. Com poder não. Deus pode usar de misericórdia. Deus pode usar de graça para perdoar, para restaurar. Mas esse canal de amor, de graça, naquele momento não pode ser aquela pessoa. Porque ela está travada por falta de perdão, por mágoa, por rancor. Ela está travada, o poder de Deus está travado para que ela faça coisas maravilhosas. Mas ela ainda é amada por Deus, e Deus quer restaurar, e Deus quer abençoar a vida dela. Mas a Bíblia diz que quem permanecerá no monte de Sião? Aqueles que têm um coração limpo e mãos puras. Ou seja, que foi perdoado, que foi lavado pelo sangue e está recebendo isso. Então, presta atenção, o que você vai fazer? Lá em Filipenses, quando ele diz, no Filipenses 4, sim, peça a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Diga assim, meu trabalho é ajudar. Pronto. Se eu estou vendo algum irmão, um irmão que não está se dando bem, o meu trabalho é ajudar. Meu trabalho é levantar. Meu trabalho é orar. Como é que eu ajudo? Interceda. O primeiro passo é intercessão. Eu vou orar por aquele caso, eu vou orar, porque quando eu oro eu confio que Deus vai resolver, que Deus vai interceder. Quando você não ora e você vai fazer as coisas na sua força, você às vezes pensa que está ajudando, mas não está. Chega lá, a briga fica maior, a confusão fica maior. Ah, então quer dizer que o irmão está falando da minha vida para você, e você veio aqui porque o irmão fofocou da minha vida. Aí pronto, aí quer sair da igreja. Ah, essa irmã é uma bocona, a língua dela não devia amarrar lá atrás junto com o cabelo, porque ela fala demais. Está entendendo? Por isso que eu estou dizendo, cuidado como é que você ajuda, e o que é ajuda.
O que é ajuda hoje? Como é que eu ajudo hoje? A Bíblia diz que nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E pelo Espírito Santo você vai ter que orar. Você vai ter que interceder pela vida de algumas pessoas. A única maneira de você continuar firme no Senhor e que Deus te use com poder é se teu coração estiver limpo. Limpo no tocante a você e Deus estarem bem, sem você ter nada contra ninguém. É quase impossível você controlar o coração dos outros, não pode. Mas o seu coração, você tem que apresentar a Deus todos os dias. Seja sincero com Deus e hoje aprenda como você vai resolver conflitos. O primeiro conflito que você tem que resolver é com você mesmo. O primeiro conflito que você tem que resolver é com você mesmo. Como você se olha? O que você vê em si mesmo? Como você está consigo mesmo? Você tem recebido perdão para a sua vida? Você tem recebido reconciliação com Deus para a sua vida? Você é alguém regenerado? Alguém que tem recebido graça? Por quê? Porque como que eu vou restaurar a vida de alguém se eu mesmo não estou bem com Deus? Se eu mesmo estou em guerra com Deus, ou nem com Deus estou tendo uma vida direito? Então o primeiro conflito que você tem que receber é a graça de Deus. Porque Deus te perdoa, Deus te limpa e Ele que te capacita. Quando você vai no nome dEle, não é no seu. Mas tudo que tem para os outros tem que ser antes dado para você. Você tem que receber de Deus, amém? Olha só. Filipenses 4 ainda, no versículo 4, diz assim, ó. O apóstolo Paulo falando, alegrem-se sempre no Senhor. Diga assim, alegrem-se. Deus gosta de pessoas alegres. É quase um mandamento, alegrem-se. Por quê? Porque o que a gente vê hoje de gente ranzinza, cara fechada, sempre está tudo ruim, é muito difícil lidar e consertar a vida de qualquer pessoa se a pessoa for sempre cara fechada, ranzinza e chateado com todo mundo. Está chateado até com o vento que virou para o outro lado. Então, Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Toda vez que a Bíblia repete, é algo que eu tenho que enfatizar, ela está enfatizando na alegria. Você tem se alegrado no Senhor? Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. O que está dizendo? Quando eu digo alegrem-se no Senhor, ele está dizendo, não é que eu tenho que me alegrar nas coisas que eu tenho, não é que eu tenho que me alegrar nas pessoas, porque se você for esperar para se alegrar nas pessoas, muitas vezes as pessoas não vão ser motivo de alegria para você. Mas a Bíblia diz, alegre-se no Senhor, que é bom, que é fiel, é restaurador. Alegrem-se no Senhor. A Bíblia está levando você a ter relacionamento com Deus. O problema é o seguinte, nós muitas vezes queremos usar Deus para resolver os nossos problemas, mas não queremos colocar em prática aquilo que Ele diz que é necessário fazer. Ele diz que você tem que ter alegria no Senhor. E como é que eu vou ter alegria no Senhor se eu não gastar tempo com o Senhor? Não meditar na sua palavra, não ter tempo de oração com Ele. É impossível você ter alegria com alguém que você nem fala. Alegrem-se no Senhor. Olha só. Depois ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha aí. Eu vou falar, a Bíblia, ela vai sempre afunilando. Ela diz, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. O que quer dizer? Que nós temos que ser pessoas amáveis. E isso tem que ser conhecido por todos. Por todos, porque você ama a Deus, você tem temor a Deus, você se alegra no Senhor. E tem essa questão ainda de você ser amável e conhecido por todos. Então Deus ele vai querendo que nós venhamos a melhorar. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diga assim, perto está o Senhor. Deus está perto. Você acredita que você está passando no meio de uma guerra, de uma luta, de um problema, de uma situação difícil. E muitas pessoas, onde está Deus? Eu digo para você, Deus está bem pertinho. Ouça o que eu estou dizendo. Deus está bem pertinho. E Ele está vendo todas as coisas. E é Ele quem resolve. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele quem coloca e é Ele quem tira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está perto. Uma das coisas que eu estou sentindo aqui no Espírito Santo muito forte é que Deus está perto. Deus está perto. Se Ele não deixou faltar, se Ele não deixou morrer, se Ele não deixou acontecer algo
ruim com você ou com as pessoas que estão orando, é porque Ele tem propósito. É porque nós temos que confiar nele, entender que a igreja... Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Mais alto. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus, não sou eu. Eu sou o pastor da igreja, mas o cabeça é Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Ele diz assim, ó: perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu já falei muito de depressão, né? Que 10% da população mundial ou mais tem depressão. Outra coisa que ele fala aqui é ansiosidade. Não ande ansiosos por coisa alguma. E é difícil. Presta atenção que talvez a ansiedade seja uma das coisas que mais pegam o cristão. Quando não passou, preciso comer, preciso comer, preciso comer. Por quê? Não, porque eu estou ansioso, preciso comer. Olha aí, está ansioso. Tem outras pessoas que quando está no mundo, a pessoa ansiosa vai sair beber, né? Vou beber, quero beber. Quando está na igreja, a ansiosidade vai para comida. Quero comer. E às vezes para compra. Preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Vi uma coisa, não pode ver um ad no jornal. Eita, olha como está barato, eu fico assim, vamos tirar esse negócio do vocabulário, porque tudo está barato para comprar. Mas tu está cheio de conta para pagar, tu nem dinheiro está ganhando, mas já está almejando comprar. Tem que tomar cuidado isso, esse consumismo. Mas isso vem da ansiosidade. Tu está precisando realmente disso? Ah, que é bonito, mas tu está precisando? Porque às vezes você não está precisando disso. Você não precisa comprar aquilo. Não é hora, espera, nem pagou o que está devendo ainda, já quer comprar outra coisa. Eu tenho falado quanto eu tenho trabalhado para sanar, né? As minhas contas, não é fazer mais conta, é sanar. E eu quero te ensinar hoje, ó. A Bíblia está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem aqui já fez pedido a Deus? Eu creio que todo mundo já fez pedidos a Deus. Mas será que todo mundo fez da maneira certa? Tem uma maneira de você fazer pedido a Deus, tá? Às vezes Deus não está te respondendo, porque você está fazendo o pedido, mas não da maneira correta. Qual é a maneira correta? Olha lá. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça. Oração, súplica e ação de graça vem antes do pedido a Deus. Presta atenção. Oração, dependência de Deus. Súplica, humilhação. Você se humilha, suplica para o Senhor e seja uma pessoa grata. Aí você apresenta os seus pedidos a Deus. Porque não adianta lá toda arrogante, porque Deus não me dá isso, porque Deus não mudou, porque não foi a vontade de Deus. É mesmo bonitinho. Mas qual foi a vez que tu suplicou? Qual foi a vez que tu apresentou isso em oração verdadeiramente e já está chateado com Deus, já está chateado com o pastor, já está chateado com o irmão porque não deu, porque não foi certo? Está entendendo? Às vezes a gente quer quebrar tudo que a Bíblia está ensinando e quer uma resposta boa. A gente tem que ter o coração quebrantado quando a gente chega na presença de Deus. E esse quebrantamento só vem por oração, por súplica e ação de graça. Oração, súplica e ação de graça. Diga comigo: oração, súplica e ação de graça. Coloque essas três coisas na sua vida. Oração, sempre tem que orar. Sempre tem que orar. Suplica. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho. Obrigado, Senhor, por essa dificuldade até que eu estou passando, que eu talvez nem entenda para que é. Mas vai servir de alguma coisa, porque todas as coisas cooperam para o Senhor. Agora, qual é o seu pedido? Apresenta o pedido depois de suplicar, depois de orar e agradecer a Deus pelo que você tem. Porque Deus, Ele escuta, Ele está perto. Se Ele está perto, Ele escuta. Ele é um Deus perto. Outro nome de Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele está perto. Agora, como é que está o seu coração? Está ansioso? Está ansioso? Está ansiosa? Tem problema. Quando eu estou ansioso, nada não está certo. Tudo não está certo quando eu estou ansioso. Eu tenho que entender que Evódia era crente, Sinti era crente, mas não existia harmonia no coração delas. Então ele pediu ajuda, ajudem elas. Não basta ser crente, não basta ser cristão. Existem alguns princípios que a gente tem que levar as pessoas para Jesus. Qual é o nosso problema? É mais ou menos assim. Imagina alguém está andando. Eu vi uma história. O cara estava dirigindo um conversível.
E de repente uma tartaruga cai na cabeça dele. Ô gente, tartaruga voa? Não, uma gaviota tinha pego uma tartaruga, só que a tartaruga era pesada demais, e soltou a tartaruga, e a tartaruga veio voando na cabeça do cara. Por quê? Não adianta você pegar peso demais sem ter uma estrutura que vai cair. Ou você vai soltar aquilo que você pegou. Está entendendo? Por isso que Jesus disse que Ele não vai dar fardo além do que você possa suportar. Aquilo que Deus te dá, Ele não vai ser além do que você possa suportar. Mas você e eu somos capazes de pegar fardo que a gente não pode suportar e que não foi Deus que deu. Foi você que pegou, você se enxeriu, você pegou, você se meteu sem nem consultar o Senhor se era para ter ido, se era para ter feito, se era para ter entrado, se era para ter saído, e depois vai perguntar a Deus. Ah, por que o Senhor não vai dar fardo? Eu não te dei esse fardo, você pegou o fardo. Você decidiu fazer. Quem foi que mandou você fazer isso? É por isso que eu estou dizendo, cuidado para não ser que nem essa gaivota. Pegou uma tartaruga pensando que era um filé, daqui a pouco está cansada e vai soltar, e ainda vai cair na cabeça de alguém. Vai cair na cabeça de alguém. Por isso que eu digo, calma, calma, tu orou, se prepara. Jesus disse, você vai construir uma torre grande. Quem é primeiro que não se assenta para calcular os tijolos, para calcular se vai conseguir construir ou vai parar pela metade? Está entendendo? A gente tem que ser um pouco mais maduro do que pegar fardos que a gente não pode suportar, que a gente depois vai terminar caindo na cabeça de alguém. Então eu estou te falando aqui hoje de como resolver conflitos. Cuidado, aquilo que dá para você fazer, vá lá, não, eu vou ajudar. Aquilo que não dá, querido, eu gostaria muito de ir. É o meu coração, mas hoje eu não consigo. Não, eu vou lá e depois não aparecer. É pior, é melhor você dizer que não dá. É a mesma coisa, você quer ganhar dinheiro e você pega todo tipo de serviço, depois não faz nenhum bem feito. Não adianta, é melhor pegar 1, 2 e for bem feito do que pegar 10 serviços e não conseguir nada para fazer. Então, eu quero te falar hoje, a área que eu quero focar hoje é relacionamento. Para você não ter conflitos, você tem que estar sempre em oração. Direto, oração e súplica, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me ajuda. Ele vai tirar a ansiedade do seu coração e vai te dar sabedoria para agir. Ele fala assim também, ó. Ele fala assim, ó, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Diga assim, e a paz de Deus guardará meu coração e a minha mente. Então, quando eu oro, eu suplico, eu apresento a Deus a minha causa, os meus pedidos, a paz dele guarda o meu coração e a minha mente. Quando eu estou com falta de paz no meu coração ou na minha mente, não é culpa de ninguém. Porque ninguém pode tirar minha paz e ninguém pode tirar a presença de Deus do meu coração. É culpa de eu, em vez de ir orar e suplicar a Deus que me ajude, eu vou tentar resolver no meu braço, ou eu deixo aquilo cair no meu coração e não resolvo. Você já viu uma tempestade? Deixa eu te explicar. Um navio, quando está numa tempestade, vem as ondas. Se o navio, quando vem as tempestades, ele ficar de lado na onda, ele vai quebrar. Ele vai virar, capotar, vai quebrar, todo mundo vai afundar. Como que eu vou vencer essas ondas? Tem gente que sai correndo, a onda vem e cai em cima de você e lhe arrebenta. Quando eu era mais novo, eu surfava, né? E a gente tem que passar as ondas para pegar uma onda grande. Mas tem que ser lá no fundo. Quem pega onda no raso, se quebra na areia, né? Tem que pegar onda lá no fundo. E quando você está passando por uma tempestade, você tem que enfrentar a tempestade de frente. Por isso que eu digo, tem muita gente que eu falo, com todo carinho, que é muito mole. Que em vez de chegar, isso é uma tempestade, isso é um problema, é grande demais essa onda, mas eu tenho que enfrentar ela de frente. Porque a única maneira de você cortar a onda e passar com o navio é se você enfrentar a onda de frente. Não pode correr, porque senão ela volta. A onda volta. Você tem que enfrentar a situação de frente. Chega de frente e enfrenta a sua situação em oração, em súplica. Não corra das dificuldades que você tem. Em frente. Porque o tempo não cura nada. O tempo mata. O tempo destrói. Se você não consertar aquilo, se você não trouxer aquilo para a luz, se você não pedir ajuda de Deus naquela área, o tempo não vai curar. Você tem que aprender a resolver o conflito. E pode ter uma lâmpada que está queimada, por exemplo. Se eu não for lá e trocar aquela lâmpada, o tempo não vai fazer que ela acenda. Ela vai ficar queimada para o resto da vida. Você tem que ir para frente e resolver sua situação.
Então ele diz assim, ó, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deixa eu te explicar como é que a unção flui. A unção flui do que você pensa. Aquilo que está alimentando os seus pensamentos. Às vezes o camarada ele quer ver milagre, ele quer ver cura, mas o pensamento dele, a mente dele não é renovada. Ele não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não. Ele está preocupado com o problema, ele está preocupado com a situação, ele está preocupado com tudo. Ele está olhando muito para o problema e está esquecendo desse versículo aqui, ó. Irmãos, tudo que for verdadeiro, diga assim, for verdadeiro. Verdadeiro é a palavra de Deus. Não é o que as pessoas estão dizendo. Verdadeiro é a palavra de Deus. Deixa eu te falar um negócio bem clarinho aqui. A maioria das pessoas sempre estão erradas. Sempre estão erradas. Ah, porque a maioria está fazendo besta. A maioria está errado. A maioria está errado. A maioria está indo para o lugar errado. A porta é larga. Não, a porta é estreita, mas largo é o caminho da perdição. As pessoas vão sendo guiadas por outras, a multidão está errada. A multidão está errada. Quando Moisés desceu, a multidão estava adorando o quê? Um bezerro de ouro. A multidão está errada, eu não posso ouvir a voz da multidão. É só esperar um tempo para você ver que a voz da multidão não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender quem você é e para onde você está indo. E não desistir. Cuidado com a voz da multidão. Se você for fazer o que todo mundo faz, vai dar errado. Vai dar errado. Olha só. Tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Diga assim, pensem nessas coisas. Agora, como é que eu posso vir para a igreja? Como é que eu posso querer fazer o bem quando a minha mente só pensa o mal? Quando a minha mente está maquinando e pensando no que o irmão fez, do que o irmão não fez, do que fizeram para mim, do que não fizeram para mim. Isso não é bom. Isso não é agradável, isso não edifica, isso não tem louvor para Deus e isso está errado. Aí como é que quer unção, como é que quer crescimento, como é que quer estar certo, se a mente está sempre poluída? Pensando só em problema. Não vai ter. Por quê? Porque eu estou dizendo que você era um ser humano que carece de Deus, seu irmão é um ser humano que carece de Deus, mas a sua mente, você tem que renová-la. A sua mente, você tem que pensar no que é puro, no que é bom, no que é agradável, naquilo que traz louvor a Deus, porque é a única maneira de Deus te usar. Senão você vai ser mais uma pessoa que nem sente, que nem é vódia, que não vai conseguir andar em harmonia. Porque o inimigo quer tomar a sua mente. A batalha vem da mente. Direto com pensamento às vezes que não é de Deus. E aí a pessoa cria confusão com a outra, diz coisa que não era para dizer, se magoa com o que não era para ser magoado. É uma questão de maturidade isso. Nós temos que aprender a lidar com pessoas, nós temos que aprender a lidar. Como assim eu aprender? Se as pessoas... Eita, que benção. Se as pessoas estão com problemas... Não quer dizer que eu tenho que andar com esses mesmos problemas, não. Que eu não vou seguir a maioria. Eu não vou. Eu não vou andar no conselho dos ímpios. Eu não vou sentar na mesa dos escarnecedores para escarnecer. Se eu sentar na mesa dos escarnecedores é para pregar. Não é para escarnecer, é diferente. Eu tenho que entender que eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser luz nas trevas. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser diferente. Se você fizer o que todo mundo faz, não vai ter unção. Aí depois quer reclamar, e depois quer fazer na força. Não vai adiantar de nada. Não adianta. Porque não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor fala essas coisas, né? No que for verdadeiro, tu pensa. No que for nobre, tu pensa. No que for correto, tu pensa. Porque o que as notícias falam? Um monte de coisa que vai te dar medo de sair de casa. Medo de fazer qualquer coisa. E se teu coração estiver cheio de medo, o amor de Deus é que não vai estar. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Eu tenho que cuidar do meu coração. Olha o versículo que eu trouxe aqui para vocês. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Dele depende toda a tua vida. Se cair uma seta no teu coração, se cair algo que você acha que tem direito, lembra do que eu falei? Cuidado com esse negócio de achar que tem direito, achar que todo mundo é obrigado a fazer isso, todo mundo é obrigado a fazer aquilo. Ninguém é obrigado a nada. Deus, que é Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, não nos obriga. As pessoas têm que fazer as coisas voluntariamente e alegremente para o Senhor. Para o Senhor. E mesmo assim, se fizerem, glória a Deus. Se não fizerem, glória a Deus. Por quê? Porque o meu coração não pode ficar manchado. A Bíblia diz que Ele vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ou seja, o meu coração, você está deixando que as coisas desse mundo, que os problemas dos outros desse mundo, temos que ajudar. Mas não podemos deixar que esse fardo caia no nosso coração. Porque de quem é a igreja? É de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus está cuidando. Olha, eu estou vendo um avivamento vindo, eu estou vendo pessoas orando. Eu tenho visto, olha, uma semana antes de começar o jejum, eu já tinha começado o jejum uma semana antes. Depois eu vou convidar a igreja para todo mundo fazer um jejum. Que esse mês é menos. Vamos jejuar. E eu disse, pessoal, nem que tire alguma coisa que você gosta muito, tire, mas se consagre a Deus por 21 dias. Muitas pessoas começaram a ser abençoadas durante o jejum. A gente viu várias coisas, Deus provendo de forma maravilhosa no retiro, jovens sendo batizados no Espírito Santo. Temos luta, mas estamos vencendo. Mas as pessoas que estão fazendo o compromisso. É muito fácil a gente falar das coisas, mas fazer é difícil. A gente dar conselhos é fácil, mas na hora de estar lá para ajudar é difícil. Por isso que o Espírito Santo é a pessoa mais indicada para você abrir o seu coração e estar compartilhando, ou compartilhar com alguém que está cheio do Espírito Santo. Provérbios 4, 24 fala assim, ó: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Afasta, palavra ruim, palavra de difamação, palavrão, afasta dos teus lábios. Isso aí, ó. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante para você. Provérbios 4, 25 diz, olhe para frente. Diga assim, olhe para frente. Agora de verdade, você tem olhado para frente ou você olha mais para trás do que para frente? Como assim? Será que você fica pensando nas coisas que aconteceram lá atrás? Ou você está pensando nas que vão vir adiante? Na bênção que Deus vai vir adiante, que o melhor está por vir? Porque se eu ficar olhando para trás, vou virar uma estátua de sal, como virou a mulher de Ló. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que almejar para frente, a vida continua. E se eu olhar para trás, eu nunca vou continuar, e o passado não volta, nem se muda. Eu tenho que olhar para frente para continuar vivendo, para continuar prosperando, para continuar tendo uma meta na minha vida. Eu tenho que olhar para frente. Provérbios fala, 4:25, olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Deus diz para você, olhe para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. É a única maneira de você vencer. É a única maneira de você ficar forte. A única maneira de você entender que você tem um Salvador. Você tem um sangue de Jesus que te limpou. Você não precisa ficar pagando o preço das coisas do passado que Jesus já pagou. Você tem que manter o olhar fixo para frente ao que está diante de você. Esse é o segredo para você lidar com a pessoa. Por quê? Porque no passado alguém te xingou, no passado alguém falou mal de você, no passado alguém te traiu, no passado alguém te passou rasteira, alguém se aproveitou de você, alguém bulinou, alguém fez alguma coisa que te magoou. E se você ficar olhando para trás, não vai tirar aquilo que a pessoa fez de você. Nem vai trazer de volta. Pelo contrário, vai tirar a tua força, vai tirar o teu ânimo, e você nem sabe se quer uma coisa mais no futuro, portanto, de problema que você já teve no passado. Vai criar um monte de defesa, não quero, não vou, não quero, não presta, não quero, não sei o quê, e vai deixar de tentar e de experimentar o melhor do Senhor. Por isso eu digo, mantenha o olhar fixo nas coisas que estão adiante de você. Abra a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 10. Eu vou mostrar outro conflito. E aí nós vamos finalizar. Mas eu queria que você aprendesse como resolver conflito hoje. Lucas, capítulo 10. Vou esperar todo mundo abrir. Lucas, capítulo 10. Preste atenção, porque se você não passou, que eu acho muito difícil você não ter passado por algum conflito, ou não está passando, agora eu acho muito fácil você não saber resolver. Porque eu nunca vi ninguém especialista em resolver conflito. O especialista que tem em resolver conflito se chama Jesus Cristo.
Ele é o especialista de resolver conflitos. Só ele. Não tem nenhum especialista, não tem ninguém que saiba resolver conflitos. Só Jesus. Tem muitos conselheiros, tem muita coisa, mas resolver conflito como Jesus não existe. Olha só. Lucas, capítulo 10. Duas irmãs entraram num conflito. Duas crentes, tá bom? Por isso que eu quero dizer que crente também tem conflito. Agora, eu preciso saber como resolver o conflito, porque se você levar para o especialista em conflito, que é Jesus Cristo, ele vai saber lidar com você. Ele vai saber falar com você e ele vai saber lhe orientar para você melhorar nessa área. E eu queria que você hoje realmente prestasse atenção na palavra e guardasse algo, para que quando vier um conflito na sua casa, na sua família, no seu trabalho, entre irmãos da igreja, você já aprendeu com o apóstolo Paulo que você tem que ter alegria no Senhor, você tem que ser amável, você tem que ter a convicção que Deus está perto de você, que Deus está perto, e você tem que tirar a ansiosidade da sua vida. Estou ansioso para ver se alguma coisa acontece, se alguém faz alguma coisa. Não, querido, não é assim que se resolve. Não é assim, você tem que apresentar a Deus, né, com oração, com agradecimento, com súplica, você fala com Deus, e Ele vai trazer paz e guardar seu coração, tá certo? Paz, por quê? Porque conflito tira a paz, briga tira a paz, discussão em casa tira a paz, tira o ânimo, tira a alegria do cristão. E adivinha quem está por trás disso? O inimigo. É o inimigo, que está por trás de toda confusão, é o inimigo. Não é Deus, porque Deus não é um Deus de confusão. Vamos lá, Lucas capítulo 10, 38. Vamos lá. Essa aqui é bem conhecido, mas eu quero mostrar para vocês aqui que conflitos entre duas irmãs. Olha lá. Indo eles, todo mundo encontrou Lucas 10, 38? Amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe o ensinamento, né? A ouvir-lhe a palavra. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos lá. Jesus estava indo no caminho e chegou num povoado, e Marta hospedou na sua casa. Presta atenção, Marta hospedou. Marta era uma mulher que trabalhava, era uma mulher que ela era muito assim, vamos dizer assim, trabalhadora. E ela hospedou Jesus na sua casa. Você e eu temos todo o direito de chegar a hospedar Jesus na nossa casa e ter alguém na nossa casa. Mas, na verdade, como é que você trata essa pessoa depois que você deixou ela entrar na sua casa? Uma coisa é deixar ela entrar na sua casa. Como é que você trata Jesus? Como é que você trata os outros depois que entrou? Ela tomou uma decisão correta, decidiu colocar Jesus na sua casa. Você decidiu deixar Jesus entrar na sua casa, sim ou não? Sim. Você virou cristão, então Jesus entrou na sua casa. Beleza. Agora, vamos lá. A parte de Marta, todo mundo fez. Hospedou Jesus, todo mundo que está aqui hoje, que aceitou o Senhor Jesus. Tem Marta, né, a parte de Marta de ter hospedado Jesus na sua casa. Mas continua. E diz assim, é o seguinte: Marta hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria. Diga assim, sempre tem uma irmã. Na maioria, ou irmão, na maioria das famílias. Sempre tem. Normalmente, quando alguém vai chegar alguma coisa para o pastor, diz: o irmão tal fez isso. A irmã tal fez isso, tal irmão não fez isso, tal irmã não quer nem saber de fazer isso, a irmã vai fazer isso, o irmão vai fazer isso, o irmão está esperando, o irmão quer isso. Todo mundo quer alguma coisa e sempre, dentro da igreja, a linguagem é o irmão ou a irmã. Não é assim? Na Bíblia era assim também, olha só. E esta, né, tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, né? Ela ficava assentada, né? Quedava-se, eu acho que é uma palavra em espanhol. A gente fala quedava-se, assentada aos pés. Ela ficava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Nos dias de hoje,
Muitas pessoas, inclusive eu, estamos ocupados com muito serviço, amém? Ou você está ocupado com muitos serviços. Isso é bom ou ruim? Não sei, depende de sua estrutura. Do que você fala quando você está muito ocupado e como você age quando você está muito ocupado. Porque Jesus era extremamente ocupado. Ele acordava e já tinha gente tentando falar com ele, tentando querer oração. E ele dizia, calma, eu já preguei nesse lugar aqui, eu preciso pregar em outro lugar, nas cidades circunvizinhas. Todos os dias tem gente para a gente orar. Todos os dias aparece gente diferente precisando de oração. Todos os dias. Todas as semanas eu oro com pessoas diferentes, que estão precisando, novas pessoas estão precisando, pessoas de outra igreja, que o pastor não vai receber, que tá endemoniado, que está com problema, que o negócio não sai, que está com caroço, que está com enfermidade, de todos os tipos, de todas as maneiras. Ou seja, do mesmo jeito que eu vejo isso, você também vê. Pessoas necessitadas, de todos os tipos, em todas as famílias. Não era diferente com Jesus. O que aconteceu? Ela tinha Jesus na sua casa, Marta, e ela tinha uma irmã que também tinha Jesus na sua casa, amém? O que aconteceu é que Maria, ela via serviço na casa ou não via? Via. Tinha serviço na casa, a mulher sabe como é que é. E ela, mesmo assim com o serviço, ela parou e se sentou e começou a ouvir a palavra de Deus, que Jesus estava falando. Quando você ouve a palavra de Deus, você consegue parar e assentar e continuar ouvindo. Agora, você pode ter Jesus na sua casa e ficar agitado, angustiado todo o tempo. E você ter aceitado Jesus, mas está direto angustiado, andando de um lado para outro, inquieta, agitada. Pessoas que estão inquietas, agitadas, não quer dizer que elas não têm Jesus na casa. Quer dizer que elas não param para ouvir Jesus. Ou senão, ei, eu estou ouvindo, mas não é a mesma coisa. Eu estou orando. Aí trabalhando aqui, não é a mesma coisa. Você pode orar e você pode ouvir também assim, mas tem que ter uma hora que quando Jesus está falando, você tem que parar. Para ouvir direito, para prestar atenção. É a mesma coisa de uma pregação que está passando na televisão e eu estou lá parado, ouvindo, anotando. Ou num culto eu estou parado, ouvindo, anotando. É diferente. Jesus vai falar com você mais intensamente, porque ele fala no seu espírito. E ele vai dar a quem está valorizando o pouco que está recebendo. Ah, ele está valorizando um pouco dessa palavra, eu vou derramar mais na vida daquele ali. Aquele ali está muito distraído, aquele ali está conversando, aquele ali está dormindo, aquele ali está distraído. Não, aquele ali, essa palavra vai ser só uma palavrinha. Mas para esse que está prestando atenção, para esse que está sentado, para esse que está deixando o serviço de lado, esse eu vou abençoar. Esse eu vou deixar que a unção entre nele, porque ele está valorizando aquilo que está sendo ministrado. E é assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. E o que acontece? Marta era cristã? Sim. Ela era cristã. Agora vamos ver como é que ela se porta. Olha o que ela faz aqui. Diz aqui o seguinte. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Ao mesmo tempo, Maria estava parada e ao mesmo tempo Marta estava ocupada. Normalmente, gente que está ocupada todo o tempo e que não parou para orar antes de ouvir Jesus, ela quer ocupar as outras pessoas. Ela quer ocupar as outras pessoas, porque ela acha que as pessoas não estão fazendo nada. Que as pessoas não estão fazendo nada, ela vê isso. Por exemplo, se a pessoa estiver em casa, por exemplo, sem trabalhar, só em casa, a visão dela é que as outras pessoas estão em casa, que as outras pessoas têm o tempo que ela tem e não tem boa vontade de fazer nada, mas é porque ela está em casa e não está fazendo nada. Quando alguém está em casa e não está fazendo nada, eu estou dizendo, olha, Deus está te dando a oportunidade de você orar mais, ouvir Deus e ajudar alguém. Você está tendo tempo disponível para servir o Senhor, para você ser bênção na vida dos outros, de Deus, não ficar inquieto. Às vezes está inquieto e olhe só, ou você vai comer, ou você vai sair para comprar se tiver dinheiro, ou você vai estar ligando para alguém para dizer os problemas, porque você está inquieto. Jesus está na tua casa, dando uma palavra e você inquieto, andando de um lado para o outro, cheio de trabalho. Tem gente que tem muito trabalho, mas para ouvir Jesus. Não fique inquieto. Não fique inquieto. Não fica direto inquieto. Como eu sei que ela estava inquieta, ela estava agitada, pelo que ela falava. Olha só. Lucas 6,45 fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mas do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. A boca fala do que está cheio, não tem como você escapar. Você vai falar aquilo que você está vivendo, você vai falar aquilo que você está vendo, você vai falar daquilo que você está sentindo, pelo menos naquele momento.
Naquele momento, não quer dizer que sempre você é assim, mas a maioria das pessoas vão sempre demonstrar, a maioria não, todas, através do que ela fala, o que ela está passando. A boca só fala do que o coração está cheio, não tem para onde correr. E aí, o que acontece? Marta, ela começou a ficar imediatista, ela começou a correr, ela começou a ficar ocupada, muito ocupada, agitada, então se aproximou de Jesus. Será que você está tão ocupado que você se aproxima de Jesus, mas da maneira errada? Tem gente que se aproxima de Jesus quando está muito ocupado da maneira errada. Como assim? Ela se aproximou de Jesus para reclamar. Olha só, presta atenção aí, lê aí, irmão. Lê aí, Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Olha só, isso acontece dia de hoje. A Marta ouvindo Jesus, Maria recebendo Jesus, ouvindo Jesus, a palavra e o ensinamento dele, e Marta com a mesma palavra, com o mesmo ensinamento sendo dado, mas ela estava ocupada demais, ela estava inquieta demais, e ela foi reclamar com Jesus. Então eu quero dizer um negócio, a mesma palavra está sendo ministrada, mas existe pelo menos dois tipos de atitude. Uma, a pessoa que recebe, está sentado e aquilo está sendo uma bênção. 2, a pessoa que está ouvindo a mesma palavra, continua inquieta, pensando no trabalho, pensando no problema, pensando em tudo que não era para pensar naquele momento, e depois ela vai incomodar Jesus. Vai incomodar, porque gente que está com a alma atribulada, ela não vai pedir ajuda muitas vezes, ela vai incomodar. Ela vai lá reclamar, como se ela tivesse algum direito, porque ela está fazendo alguma coisa. E a gente não tem direito, o nosso direito é servir. Porque ela achava que ela estava trabalhando mais na obra, recebendo os discípulos. Eu estou trabalhando mais, foi a minha casa, eu que recebi os discípulos, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar tudo. E aí ela se achava no direito, e aí ela chegou para reclamar com Jesus, olha lá. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado tudo, que eu fique a servir sozinha com todo o serviço? Olha só, preste atenção, crente, diga aí, crente, cristão, atribulado de alma, chega para Jesus desse jeito. Tu não se importa não, pastor, que só eu que sirvo aqui nessa igreja, só eu que limpo, só eu que faço, só eu que vou, é para mim ou é para Jesus? Para Jesus falaram isso. Para Jesus falaram isso. O Senhor não se importa não, Jesus, que todo o serviço dessa casa ficou para mim? Porque você e pelo menos 12 bonitinhos dos discípulos estão aí sentados, o Senhor falando e eu trabalhando aqui? Ele poderia ter dito: mas quem mandou tu trabalhar? Quem foi que te mandou trabalhar na hora errada? A hora é de ouvir. Se eu estou falando, a hora é de ouvir. Se Deus está falando, a gente tem que parar tudo e ouvir. Quando diz que ela quedava-se sentada, ela parou tudo para ouvir. Sempre nós vamos ter serviço. Serviço nunca acaba. Problema nunca acaba. Agora, se você for toda vez esperar que todos os seus problemas se acabem para você ouvir a palavra de Deus, você está frito. Os problemas sempre nós vamos ter. Lutas nós sempre vamos ter que enfrentar. Só o que é prioridade? Parar tudo e ouvir o que é mais importante. Quem pode resolver os nossos problemas? E aí ela chegou para Jesus e foi reclamar. Não te importas. Primeiro, ela chegou já acusando Jesus. Tu não te importas que eu fique com serviço para mim sozinha? Era crente, mas crente imaturo. Diga, crente imaturo. Imaturo, tu não te importas? É claro que Jesus se importava. Jesus veio para a casa dela. Foi ela que convidou, ela que recebeu e hospedou Jesus. É claro que Jesus se importava. Foi ela que convidou e Jesus aceitou o convite. Mas ela que não estava dando a atenção a Jesus necessária. Às vezes a gente não dá a atenção necessária e o valor necessário àquilo que a gente tem. A gente começa a querer outras coisas, mas não valoriza o que tem. Jesus estava na casa dela e estava falando, mas ela já estava pensando no serviço, em outra coisa. Muitas pessoas chegam para mim e quer isso, quer aquilo, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Peraí, tu já está aproveitando o que já tem? Tu vem para o que tem? Tu participa do que tem, do que está sendo oferecido aqui? Como é que vai querer mais coisa se o que tem não aparece? Não tem mais coisa.
Antes de aparecer no que tem, eu sempre digo aqui, ó, primeiro eu tenho que comer o que tem, eu tenho que ser fiel no pouco, eu tenho que estar ajudando naquilo já que está sendo feito, e depois eu posso sugerir algo maior, que eu vou ajudar também naquilo ali. Mas eu não posso querer algo quando eu não participo daquilo que tem. Ela ia reclamar para Jesus que ele não estava ajudando ela e ela não estava ouvindo Jesus. Tu me convidou, mas não estava ouvindo. Foi mais ou menos que nem aquela história da pecadora. Eu entrei na tua casa, mas tu não limpaste meus pés. Essa daí limpou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e você nunca fez isso. Jesus olha para aquilo que a gente faz com o que a gente já tem. Ele presta atenção, você já tem isso, mas não vai. Tem aquilo, mas não foi. Mas quer outra coisa. Pastor, eu quero ir para a vigília lá no monte, nas pedreiras. Mas quando tem na igreja, não vem. Quando tem numa vigília no outro lugar, não vai. Tem na igreja, não vem. É isso que eu estou dizendo. Participa do que tem, cumpre aquilo que tem, aproveita o que tem, aí depois fala, eu quero isso também. Sempre tem que ser assim. Porque não adianta pedir uma coisa sem aproveitar aquilo que a gente tem. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado eu, que fique aqui sozinha? A pessoa ocupada demais, que não está parando para ouvir Jesus, acha que está sempre só. Eu estou sozinha trabalhando. O profeta Elias, às vezes, derrotou profetas de Baal e tudo, e uma vez ele disse, eu estou sozinho, só eu não me rendi. Só eu. Cuidado, que não é só você. Não só sou eu que prego, não só sou eu que vou, tem muitas pessoas fazendo para a honra e glória de Deus. O que eu não posso é deixar que o inimigo coloque esses pensamentos em mim. Eu faço sozinha, eu sou o único, eu não sei o quê. Não, não é você. A obra é de Deus, é Ele que faz. Quando você consegue reagir de forma correta, diz como está a sua maturidade cristã. Como é que está? Porque aqui é Bíblia, meu irmão. Diga aqui é Bíblia. Olha aí, é Bíblia. É o que acontece todos os dias. Porque serviço sempre vai ter muito serviço para a gente fazer. Olha aqui o que ele continua dizendo. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha outra, começa a mandar em Deus. Ordena-lhe, pois, que venha aqui ajudar-me. Tem gente que acha que está com essa autoridade de chegar para Jesus e dizer, manda que ela vai me ajudar. Ei, ordena que vai. Tem crente que não, sinceramente, às vezes, ainda não tomou o gardenal. Você está maluco? Como é que você vai chegar para o juiz e ordenar ele fazer alguma coisa, se ele está acima de tu? Onde é que a gente chega para alguém que é maior que a gente em autoridade e dá uma ordem para o camarada? Não, a ordem vem de cima para baixo. A ordem vem dele. E para falar com alguém que está em cima da gente, a gente tem que saber reverenciar. A gente tem que saber o que é autoridade espiritual. A gente tem que saber onde é que eu estou. Eu não chego para alguém que está acima de mim e falo de qualquer maneira, e dou ordem, e exijo. Se a pessoa for muito educada e muito amorosa, ela dá um jeitinho de falar com você com jeito. Mas se ela for uma pessoa mais dura, ei camarada, ei, acorda, tu sabe quem tu é? Tu sabe onde tu está? Tu sabe qual é o teu nível? Porque quando você vai para o quartel, você vê os níveis, a hierarquia. A gente tem que aprender a falar com Deus. Ele é nosso Deus, Ele é nosso amigo. Mas não mistura as bolas, Ele continua sendo Deus. Ele é seu amigo, mas eu tenho que saber reverenciar, eu tenho que saber falar com Ele. Eu não posso sair exigindo alguma coisa quem te deu autoridade? Quando Ele veio para a terra, Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso Ele falava como Ele falava. E ainda assim, Ele disse que Ele veio como servo. E não mandando nos outros de repente. Ele veio dando exemplo. E ele disse, se vocês não servirem, se vocês não deixarem eu lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Mas tenha noção de como você fala com Deus e como você fala com os outros. Porque você só tem autoridade até onde foi lhe dado. Você não pode sair dizendo e achando que você é o que eu sou. Que não é. Que não é. A gente tem que saber. Do jeito que você reverenciar, você cresce. Lembra lá não de Esther? Como é que Esther teve favor do rei? Como é que a gente quer ter favor se a gente não sabe falar, se a gente não sabe entrar, se a gente não sabe comunicar, achando que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Se eu não for, se eu não falar, se eu não fizer, Deus manda outro. Se eu não fizer, Deus bota outro. Se eu não for, Deus manda outro. Mas eu tenho que fazer para Ele e por Ele. Se você não fizer, se você não for, Deus manda outro. Não é isso que a gente quer. A gente quer o seguinte, que nós façamos com amor, com alegria, entendendo que nós não podemos ser cheios de direito, porque senão Jesus não vai atender. Você acha que Jesus atendeu o pedido de Marta?
Claro que não. Claro que não. Então aprenda, tem que ser com oração, súplica, humildade, sabendo que Deus quer que a gente ame os outros, que a gente tenha misericórdia dos outros, que a gente olhe para frente, esquecendo das coisas que ficaram para trás, que a gente pense em tudo que for bom, tudo que for digno, tudo que for amoroso. O que tem na sua mente agora? Será que é dor? Será que é medo? Às vezes, quando a gente vê uma palavra mais forte, a gente fica com medo, nosso coração fica quebrado. Não, é para a gente se precaver como é que a gente entra. Quando eu vou pregar sobre Esté, veja como é que Esté chegava na presença do rei, vê como é que ela falava com o rei, se for do agrado do rei. Lembra como é que Daniel falava? Se for do agrado do rei, se o rei quiser e puder, entendeu? A gente às vezes não foi ensinado isso. Às vezes a gente está acostumado com o que a gente vê na rua. Lembra que eu disse, a maioria está errado. A maioria está errado. Davi sendo perseguido, diz, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Aí a gente vê hoje gente querendo matar o outro, passar por cima, xingar, dizer um monte de coisa e achar que está na Bíblia. Tá não. Por causa de uma coisa que você está certa, você desvaloriza as 99 que você não está. Eu tenho que honrar o Senhor. Diga assim, eu preciso honrar e respeitar a Jesus. Ela chegou mandando em Jesus e disse assim, ó: o Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Oi, não é o microfone. Glória a Deus. Olha só. Qual foi a resposta de Jesus? Por isso que eu me inspiro em Jesus, e não em força, nem poder, nem estar disciplinando asperamente as outras pessoas, nem botando elas para baixo. Nunca eu disciplinei ninguém nesse estado que eu estou falando para vocês. E aí, acorda, cara, eu que sou pastor da igreja. Não precisei fazer isso até hoje. Não precisa fazer isso, eu não preciso ficar usando de autoritarismo. A Bíblia diz assim, ó, como que Jesus respondeu ela? Olha só. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Como é que ele falou? Marta, Marta, andas inquieta. Ele amava as pessoas, entendia a situação dela e falava com ela daquele jeito. Por quê? Porque ele era superior e as palavras dela não machucavam ele. Está entendendo? Às vezes a gente vê uma coisa e acha, nossa, vai machucar, vai acabar, só que ele era sarado. Jesus era sarado de verdade. Sarado aqui é ser malhado, né? Mas Jesus era sarado do coração. Ele era sarado. As coisas que o pessoal falava para ele, não machucava ele. Ele era alguém que era completo. Quando a gente se machuca com qualquer besteira, a gente ainda está muito longe de estar parecido com Jesus. O pessoal xingava, batia nele, fazia um monte de coisa. Ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. Quando você sabe quem você é e para onde você está indo, você não se machuca com qualquer coisa. Você não precisa estar dando lição de moral nos outros. Está entendendo? Quando a gente se machuca com qualquer coisa, a gente precisa orar mais. A gente precisa pedir mais graça a Deus para guardar o nosso coração, como eu li no Provérbios 4, 23. Mas ele fala a verdade. Diga assim, mas ele fala a verdade. Quando você pedir alguma coisa e você não estiver preparado, ele vai lhe explicar por que você não vai receber. Ele estava explicando para Marta, olha. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por quê? Porque todas as vezes que você vê por aí e ouvir, quando alguém está bem, vem alguém querendo tirar você do lugar bom que você está na presença de Deus, para ir ajudar ela em algum lugar, em alguma coisa. Ou seja, cuidado com esse negócio. Você está na bênção, você está ouvindo Jesus, mas vem alguém querendo te tirar daquilo ali. E Jesus diz, ei, vou tirar ele da boa parte não. Ele escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não ore a Deus para tirar nada de bom do outro que está recebendo, porque Deus não vai tirar. Pode falar com o pastor, com o presidente, com quem for. Deus não vai tirar. Quando a pessoa está buscando a Ele, quando a pessoa está gastando tempo com Ele, Ele não vai tirar. Tem tempo para tudo. Ela estava no tempo de ouvir a palavra. Não era tempo de responder outra coisa. Deus não vai tirar. Por isso que eu digo, a gente tem que fazer tudo antes, para na hora do culto a gente parar e escutar o culto. Tenho que trabalhar antes, tenho que fazer outras coisas antes, mas na hora do culto eu tenho que deixar tudo
Eu lembro que às vezes a gente tinha gente do ministério lá fora conversando e não sei o quê. Eu falei que não, todo mundo tem que entender que eu tenho que parar tudo para ouvir a palavra de Deus, que esse é o mais importante. Sempre vai ter serviço, sempre vai ter coisa, mas fica quieto, senta e ouve a palavra. Essa foi a melhor parte. Diga assim: Deus não vai tirar a melhor parte de ninguém para responder um capricho meu. Não vai. Não vai. Era um capricho dela. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha mandado ela ir ficar com o serviço. O serviço pode ou não pode esperar? Pode. Na hora do culto, não. Mas eu fui lavar roupa, pastor. Mas era hora do culto. A hora do culto é hora de Deus. Lava a roupa ou antes ou depois. Ah, não, domingo, eu sei. Domingo é talvez o único dia. Mas lava antes ou depois. Aquela 1 a 2 horas que você está consagrando para Deus, quer dizer que você está colocando Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente vem lá de Fortaleza para ministrar aqui, para dar o melhor aqui, atender todo mundo e depois voltar. Se tiver que voltar, se for o dia que tiver que voltar. Por quê? Porque isso aqui é a prioridade. Isso aqui é a prioridade. Se consagrar para escutar Deus e trazer uma mensagem, hoje é prioridade. Quando você vê um irmão por aí, achando que tem alguma razão, porque está chateado com alguém, falando mal de alguém, você vai lembrar dessa palavra de hoje, de Síndica e de Evódia. Vou ajudar esse irmão a crescer, vou ajudar esse irmão a guardar o coração, vou ajudar esse irmão que ele tem que liberar perdão. Não está certo. Não está certo, você tem que manter o seu coração limpo. Por isso hoje eu estou te ensinando a aprender a resolver conflitos no meio do povo de Deus. Será que você está aprendendo essa mensagem? Porque você vai precisar para essa semana. Essa mensagem você vai precisar para essa semana. Porque é o seguinte, quando a pessoa está... por exemplo, Marta, ela estava cheia de direito. Ela estava cheia de texto na cabeça dela que todo mundo tinha que parar para ajudar ela. Por isso que ela falou com Jesus naquilo ali. Tem muitas pessoas que estão cheias de direitos, chegando para Jesus e dizendo: por que o senhor não faz isso? Olha aí, ó. O trabalho só quem está fazendo sou eu, e essa aí fica sentada fazendo nada. Cuidado com a religiosidade. Porque esta não agrada a Deus. Não agrada a Deus a religiosidade. Sempre acusando, é sempre mandando, é sempre obrigando, é sempre querendo fazer na força. Já viu às vezes quando tem, graças a Deus não tem aqui, mas às vezes você vai na igreja, aí uma coisa é você ser levado pelo Espírito, e outra coisa é você estar lá querendo obrigar: ei, todo mundo agora, em pé, todo mundo pula, e nada do Espírito Santo, sabe? É só você. Agitador de multidões, né? Pula, pula, pula. E o pessoal lá: meu Deus do céu, eu vou ter que pular agora, porque esse ministro está mandando eu pular. Não estou sentindo vontade de pular, estou sentindo vontade de nada. É diferente quando é na unção. Você nem precisa, quando você fala: vamos pular, tá todo mundo já naquela sede, naquela força de graça de Deus de pular. Entendeu? É por isso que a unção tem que partir daqui. A unção tem que partir da minha vida. A unção tem que partir da nossa vida. E quando eu estiver pulando, quando eu estiver adorando em liberdade, quando eu estiver pregando em alegria com o coração, automaticamente o povo vai ver isso e vai querer, está entendendo? Porque hoje o povo não é só telespectador. Não é aquela pessoa que bebe água da Cagesse pensando que está bebendo água mineral. Não é. O pessoal olha assim: epa, essa água aí está meio ruim, né? Entendeu? Então hoje a gente tem que entender que a gente não pode colocar fardos pesados que nem a gente pode cumprir. A gente tem que deixar o Espírito Santo, não por força, não por poder, mas o Espírito Santo nos guiar. E primeiro acontece em mim. Primeiro tem que acontecer em mim. Aí por isso que eu vou orar, eu vou suplicar, me ensina, Senhor, faz na minha vida. Sabe por quê? Quando Jesus está comigo, a alegria é indizível. Quando Jesus está comigo e falando através de mim, pense, pode ter tempestade, eu vou de frente. Pode ter um monte de coisa para resolver, está cheio de coisa amanhã para resolver, para pagar, mas eu vou de frente. Por quê? Eu sinto a presença de Deus, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que foi o Senhor que me deu, eu sei que foi o Senhor que inspirou, eu sei que foi o Senhor que mandou. Agora, quando a gente recebe aquela palavra como disciplina e direção de Deus, aquilo ali faz me amadurecer mais, porque eu estou vendo coisas que eu não via antes. Porque nós fazemos coisas, às vezes, por nunca ter sido ensinado na palavra. Às vezes você nunca foi ensinado em casa, você não foi ensinado por ninguém. Aí você fica fazendo como aquilo fosse certo. Por exemplo, quando você chega em algum lugar, na casa de alguém, você chega na casa de qualquer pessoa e sai mexendo em tudo que está lá. Você sai, entra lá e abre a geladeira e toma iogurte aqui e sai tudo. Você tem que pedir o quê? Ei, você tem que chegar e pedir. Você tem que chegar, educação, e dizer: ei,
Eu queria um copo d'água. Tem alguma coisa para beber? Tem que perguntar. Você não pode chegar do nada abrindo o portão do outro e entrando. Ei, o que é isso? Você não pode sair invadindo a vida de ninguém. Você tem que perguntar. E outra, se a pessoa quer receber. Eu não posso sair, ei, vou meter a mão na tua... Ei, não, você tem que perguntar, irmão, posso orar com você? Eu tenho que perguntar, nessa aí eu vou meter a mão porque Deus mandou. Negativo. Você tem que perguntar à pessoa, ei, eu posso orar com você? Você gostaria de receber uma oração? É assim. A gente não pode colocar nada goela abaixo. Não porque Deus mandou. Deus não quebra o princípio. Ele não invade porta. Ele bate. Então a gente tem que ser educado. E a gente tem que chegar lá, ó, irmão, você gostaria de uma oração na sua casa? Você gostaria de vir para a igreja? Você gostaria de levantar? Quem quiser levantar, levanta. Se você quiser ficar sentado, fica. Porque a sua oração é você e Deus. Mas o melhor é que você participe do que está sendo dito aqui. Quando a pessoa que está aqui está sendo inspirada pelo Espírito Santo, você tem que tentar seguir aquilo que ela está falando. Imagina só, as loucuras. O profeta disse que tinha que tomar 7 mergulhos. Se ele não tomar 7 mergulhos, não ia ser curado. Sabe por quê? Se fosse hoje aqui, para que isso? Para que isso? Por exemplo, Jesus pegou, cuspiu no chão e meteu no olho do camarada. Se fosse hoje, para que isso? Para que esse cuspe? Jesus não podia curar sem cuspe. Então hoje a gente está numa geração desse jeito. Para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Mas se for Jesus que estiver mandando, é melhor tu seguir. E se for Jesus que estiver dizendo, entendeu? É por isso que a gente tem que estar em comunhão com Deus para sentir o que é o que não é do Espírito Santo. Porque se for, não recebe a bênção se não seguir. Se tomar só, vou tomar só 6, 7 é exagero, não recebe a bênção. O mergulho está no 7. Está entendendo? Mas Jesus continua aquele negócio, sem ser por força. Tem que ser pelo Espírito. Para isso tem que ter intimidade com Deus. Amém? Fique de pé. Nós estamos encerrando aqui hoje. Lembre-se, hoje é o último dia do jejum. Nós estamos entregando o jejum hoje para as pessoas que fizeram esse jejum. Quero dizer para você o seguinte, logo, logo nós faremos outro. Não vai ser de 21 dias. Será para quem quiser entrar. Vão ser 7 dias, estou orando ainda, mas só vai ser líquido. Qualquer líquido, bananada, qualquer coisa, só líquido, por 7 dias. Então espere aí recuperar desse aí, para a gente entrar em outro jejum só de líquidos. E claro que quem conseguir fazer, né? Não vai fazer nada sem você conseguir estar passando mal e dizer que foi o pastor que mandou fazer, viu? Deixa o Senhor tocar no seu coração e você sabe seus limites. Às vezes eu vou passar em líquido só até meio-dia, ou de meio-dia para dormir, vou tomar meu café, um almoço. Não tem problema. O importante não é sacrifício, é a obediência a Deus. Né? Então, nesse momento, eu quero parabenizar a todos que fizeram jejum e aqueles que estiveram no retiro. Glória a Deus pela vida de todos os jovens. Eu tenho visto nitidamente o avivamento na vida dos jovens que estão servindo ao Senhor. E se preparem aí que nós vamos ter mais de Deus. Mais de Deus. O batismo, dá o nome para o pastor Ednardo. Quem quiser se batizar, dá o nome para ele. A data já foi escolhida, vai ser dia 28, tá certo? E antes eu vou sentar com vocês e dar a aula do batismo, amém? Vamos batizar. Eu queria que você hoje fechasse os seus olhos por alguns minutos. E eu quero te dizer, tudo que eu falei aqui é para a gente. Porque nós somos, se é para você, é para mim. Muitas vezes inquietos, às vezes nós ficamos angustiados querendo resolver coisas que Deus tem que resolver, tá certo? Às vezes a gente acha que a gente é melhor e mais importante, ou senão a gente acha que ninguém está ligando para a gente, e não é verdade, não é verdade. Eu garanto a você aqui que Deus ama cada um de vocês, que eu amo cada um de vocês, eu quero ver crescer, né? Eu estou orando muito, muito, muito a Deus para que tudo venha se regularizar, entendeu? E eu possa ter mais e mais tempo, né? Para voltar logo, para estar tempo integral direto na obra do Senhor. Até porque todo o tempo da minha vida, eu sempre fui tempo integral.
todo o tempo, 100%. E eu estou orando já e orando e trabalhando, fazendo de tudo para voltar a estar tempo integral, porque eu sei que a seara é grande e os obreiros são poucos. E nós temos que fazer a obra alegremente para o Senhor. Nós temos que trazer o Senhor e não deixar, não seja que nem aquela gaivota que está carregando tartaruga que você não pode levantar, que não você vai deixar cair na cabeça de alguém. Ore, mas só marque aquilo que você consegue fazer, porque Deus te ama, não pelo que você faz, mas por quem você é. Não se sinta, não faça nada por obrigação, assim, imposta, mas faça com alegria, com amor, seja alguém equilibrado. E agora, se tiver alguma coisa no seu coração, eu queria que você liberasse nas mãos do Senhor, que você entregasse a Ele todo o fardo, todo o peso, toda e qualquer angústia. Deus não quer que ninguém ande ansioso, nem preocupado, né? Inclusive, eu mesmo estou entregando muitas coisas na mão de Deus, né? Algumas coisas que têm tentado deixar a minha alma inquieta, tentando tirar tirar a gente da graça, da paciência. Nós vamos entregando a Deus, orando. Eu vou aprendendo e à medida que eu vou recebendo de Deus, eu vou compartilhando com os irmãos, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A igreja é dele. Não se sinta sobrecarregado. Não se sinta que ninguém está aí com você. Deus está com você, Ele está do seu lado. Mas é igual eu tenho falado, tem coisas que a gente vai aceitando, que a gente tem que aprender a dizer não. E tem coisas que a gente tem que dizer sim, porque nós fazemos para Deus. Mas Deus não nos dá além daquilo que a gente pode suportar, amém? Vamos orar nessa noite e pedir que o Senhor continue esse avivamento. Glória a Deus pela vida dos jovens. Eu estou vendo uma multiplicação, estou vendo um avivamento, um desejo por mais de Deus. Agradeço a Deus também pelas mulheres de oração que têm orado, que têm perseverado, né, pelas visitas nas casas, pelas campanhas, oração na casa dos irmãos, pelas células. Olha, aquilo que Deus te deu, Deus quer que você multiplique, aquilo que Deus nos deu, Ele quer que a gente venha realmente orar pelas pessoas. Lembre-se, a melhor ajuda que nós podemos dar é orar. E outra, ore a Deus para Deus melhorar a sua vida. Na área financeira também. Ore a Deus, Senhor, as minhas finanças, porque eu sou fiel a Ti. Oferte e dizime na casa de Deus, que é a única maneira de você prosperar. E é a única maneira da gente manter as portas abertas, né? Porque é a gente que mantém essa casa aqui. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, seu ministério, abençoar suas finanças. Mas não fique chateado com ninguém. Não deixe que ninguém tire a sua paz, a sua graça da presença de Deus. Perdoe as pessoas. Olhe firmemente para a frente. Quando as coisas vierem tentar lhe perturbar, lhe mostrar coisa de passado, olhe firmemente para a frente. Porque está cheio de Sambalate, Tobias, está cheio de Evódia, de Síndique, que não quer viver em harmonia. E isso não provém de Deus. Nosso Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de paz, de reconciliação, de amor, que diz que esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu continuo olhando para o alvo. Lembre-se, na igreja existe um cabeça, e esse cabeça é o Senhor Jesus, amém? É a Ele que nós servimos, é para Ele que nós devemos dar o nosso melhor, é por Ele que nós estamos aqui, e Ele vai te usar da maneira dEle, Ele vai usar você, a sua casa, os seus filhos, Ele está fazendo a obra. Eu digo a você, Deus está fazendo uma grande obra nesses dias, e você faz parte dela. Por isso, se tiver alguém aqui hoje que quer reconciliar com o Senhor Jesus, se você quiser entregar a sua vida para o Senhor Jesus, você passando por grande luta, tormento, e veio aqui nessa igreja hoje, e quer reconciliar e receber uma oração, vem aqui na frente, porque Deus te trouxe aqui, e você vai sair diferente. Pode vir que Deus te trouxe aqui para restaurar a sua vida, para lhe reconciliar, para lhe abençoar. Glória a Deus, salva de palmas para Jesus, aleluia. Se tiver mais alguém, pode ir, nós vamos orar. Essa é a nossa maior felicidade, nossa alegria. Deus te ama, e eu creio que a partir de hoje Deus está te dando mais graça, maturidade e amor, porque Ele ama, Ele vai te restaurar. Ele jamais ia deixar você entrar aqui se Ele não tivesse um propósito. E eu creio que Deus nessa noite está restaurando e reconciliando. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo Teu Filho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor
restaura, o Senhor nos anima, o Senhor diz que o Senhor continua crendo em nós, Senhor, porque tudo é possível ao que crê, que o Senhor restaura. Por isso, nessa noite, que o Senhor restaure, que o Senhor dê graça, dê força, que o teu filho se sinta amado, que ele consiga esquecer as coisas do passado e comece a olhar para frente, ter os olhos fitos, que para hoje começa uma nova vida, hoje começa um novo tempo, hoje começa novas oportunidades, esquecendo das coisas que ficaram para trás, para o alvo. Assim eu oro pelo nosso irmão nessa noite, que o Senhor restaure, que o Senhor traga um avivamento, que ele possa entender que o passado foi perdoado, foi apagado pelo sangue de Jesus, e que ele tem direito de começar de novo, de se levantar na sua casa, seu ministério, em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, seu irmão, que está do seu lado. Essa luz aqui é uma bênção. Eu já tirei ela do lugar várias vezes. Nós vamos orar como igreja. Vamos orar, amém? Vamos orar. Lembra que eu falei de a gente estar orando pelas pessoas que não estão em nenhuma igreja, pelas pessoas que nós estamos lembrando, que Deus tem trazido à memória, que não tem vindo nos cultos, que está faltando. Seja gente de Deus, já pensou você ganhar uma alma para Jesus? Rapaz, a festa do céu, imagina você trazer festa no céu, é você convidar um amigo, uma amiga, uma restauração na vida dessa pessoa. Vamos lembrar, às vezes é seu vizinho, algum conhecido, um amigo seu, alguém, algum parente. Esse culto vai estar no YouTube depois. Você pode também passar, divulgar na internet, assistir. Deixa Deus trabalhar. Eu estou dizendo a você que Deus, Ele quer que a gente saiba resolver conflitos. Pouquíssimas pessoas sabem resolver conflitos. Faz mais de 20 anos, né? Faz uns 20 anos, mais ou menos isso, que eu me converti. E eu vi poucas pessoas até hoje serem bons em resolver conflito entre pessoas. Pouquíssimas, pouquíssimas. Mas aquelas que Deus tocou e nós temos ensinado é isso, ser bênção de Deus, para conseguir resolver conflitos, para conseguir tratar as pessoas bem, para conseguir amar aquelas pessoas, mesmo quando nós não somos amados, nós conseguirmos lidar bem com elas. Eu creio que é o Espírito Santo que vai nos capacitar, e Deus vai te usar para ganhar almas. Traga pessoas para cá, libere o seu coração, deixe o Espírito Santo, através da sua palavra, através da oração, limpar o seu coração. Confie em Deus, de verdade. Aquelas coisas que você colocar nas mãos de Deus, deixa Ele vai tocar, Ele vai fazer, Ele vai abrir os olhos. O nosso trabalho é continuar amando e orando, intercedendo. Deus vai fazer, não se preocupa, não se preocupa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a vontade dEle, a obra dEle. A obra é dEle, a vontade é dEle, amém? Então, nós vamos orar e interceder, para que as pessoas que você não viu aqui nessa noite, que não estão aqui na igreja, você possa ser o agente de Deus, para dar uma ligação, para mandar uma mensagem no zap, para convidar, para que ela venha para a igreja quarta-feira, que ela participe das células, amém? Você vai ser usado por Deus. Traga alguém no culto de quarta, traga alguém no culto de domingo, convide alguém para a sua célula, convide a sua célula para estar presente. Nós estamos orando também por algumas irmãs que estão enfermas, mas que Deus vai curar, né? Vai tirar toda dor, né? Vamos interceder pela irmã Juliette, pela irmã Tamires, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha dar cura completa, porque aquele que começou a boa obra de terminar. Orar para que amanhã o Senhor tenha já provido tudo que nós precisamos para pagar o aluguel amanhã, porque eu dei a palavra que amanhã nós iríamos honrar, e que o Senhor vai estar fazendo isso, através da nossa fé, através da nossa ajuda, através do nosso compromisso com Deus. Eu creio que aquele que começou a obra dele, ele suprirá para todas as nossas necessidades. Pai, eu te agradeço pela tua igreja, obrigado pela palavra, obrigado pela santa ceia, pelos louvores, obrigado por cada ministério que o Senhor tem levantado aqui, Senhor, na portaria, Senhor,
Senhor. Aqui o Ministério de Crianças, Senhor, o Ministério de Louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada líder, de cada membro, pelos anfitriões que têm aberto as suas casas para as células, pelos líderes de células, pelos membros, Senhor, que aqui estão, pelos evangelistas, pelos pastores, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está usando, o Senhor está à frente, supre as suas necessidades, Senhor. Eu te agradeço pelas orações que estão acontecendo aqui na igreja, de mulheres, Senhor, de jovens, Senhor, as células, Senhor, o avivamento que o Senhor está trazendo, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, guardando o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos a pensar em tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é agradável. Se algum louvor existe, nós queremos manter a nossa mente, o nosso coração focado na Tua palavra, Senhor, e entregamos todas as nossas dificuldades, apresentamos hoje as nossas dificuldades, as nossas faltas, onde nós precisamos melhorar, apresentamos em oração a Ti, Senhor. Toma de conta, Senhor, nós queremos andar pela fé. Tudo é possível ao que crê. Por isso eu creio que o Senhor vai responder à oração que nós temos feito no nosso íntimo, no nosso quarto, de joelhos, na igreja, nas orações, aqui na igreja, que o Senhor vai responder. Eu abençoo, Senhor, a vida de todos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame prosperidade, que o Senhor derrame multiplicação, que o Senhor derrame amor, Senhor, em nome de Jesus, e que todos nós aqui possamos ser instrumentos Teus na hora de resolver conflitos, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Leva cada pessoa aqui dentro, Senhor, debaixo da graça, da unção e da consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se alguém estiver precisando de oração, estiver doente,